Então, essa é a grande questão. Não, a gente precisa provar ROI. Você quer saber quantos reais a gente gastou e quantos voltaram de volta? Isso é Media Mix Model. É Market Response Models, quando você digita no Google Acadêmico ou numa base de dados. E é o Journal of Marketing Research. É lá que vocês vão achar. Vocês vão achar, inclusive, interação entre on e off. Quando uma propaganda off gera venda on, e etc e tal. Quanto vale? Se um like vale $1, normalmente um like vale menos $800, tá? Então a falência positiva, né? Tweets positivos versus negativos, um menos o outro. Uau! Não! Tá? Porque tem modelos para testar essas coisas. Então é muito isso, tá? A gente tem grupamentos. O primeiro grupamento é o econométrico. Investimento, dinheiro que gera dinheiro. Ok? E todas as variáveis. Por isso que é importante o conceito, né? A gente vai lá para a Embi Morumbi falar de matrícula. O que a propaganda tem que gerar? Matrícula? Não, o cara não matricula direto. Ele tem que falar com o atendente por telefone, pelo site ou lá. Então a gente, antes de fazer, gerou com eles um sistema para mensurar esses dados. Porque essa é uma mediadora para eu poder chegar na matrícula. Na verdade, a propaganda tem que gerar efeito aqui. O problema daqui para frente é seu, é a operação. Né? Propaganda tem que gerar venda no varejo? Eu até posso fazer um modelinho de resposta direta. Mas o cara precisa entrar na loja hoje no Brasil. Né? Via de regra, quase 100%. Na verdade, nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há uns 3 anos atrás, era 2,7% do varejo, que era venda on. O resto é off. Entendeu? Ah, então a propaganda tem que vender? Não. A propaganda tem que botar o cara dentro da loja. Então bota uma maquininha de fluxo. E aí eu consigo, sem ir com propaganda, medir fluxo ao longo de um tempo, uma série histórica, e consigo mensurar. Agora, consegue entender que marca não é isso? Marca é o seguinte, putz, é bud. Tem um mistério? Aí é cognitivo, eu preciso do cérebro, concorda? É cognitivo, marca é cognitivo. Então eu preciso de dado atitudinal, eu preciso de psicologia cognitiva, porque eu quero moderar a decisão do sujeito. Se abre um computador prata qualquer, é uma coisa. Se abre um computador prata e tem uma maçã aqui, que acende, né? Se ele pagava 3 mil naquele, ele paga 8 nesse aqui. Entende? Então, esse é o outro grupamento. E esses são todos quantitativos, que é o psicológico, psicologia social, psicologia cognitiva e tal. Tem uma parte da psicologia social e uma parte enorme e linda da antropologia, que é para os rituais. É isso que o Diego estava falando. Alguns tipos de consumo de luxo, né, por exemplo, ele tem certas características que vão além dos modelos lineares. Porque se você não cria esses ritos e não entende como é que as pessoas veem valor nas coisas, você não chega em lugar nenhum. Então, aí seu modelo, ele é muito mais etnográfico, em profundidade, e o seu conjunto de dados vai ser qualitativo mesmo. Aí realmente eu não preciso de gerar indicador e eu não preciso mensurar. Porque não é essa a questão, é a questão de como os rituais estão sendo construídos. Pode ser que no final da quadra a gente consiga gerar modelos para testar hipóteses. Entendeu? Né? Mas eu acho que é muito isso. Teu vivendo para chegar no que você queria, quer dizer, você já sai normalmente de um conjunto teórico. Talvez as pessoas não saibam, é que para a gente é muito confortável isso. Né? Quando o Ken chamou a gente para entender o que era status, prestígio no Brasil, né? Pô, a hora que ele mandou prestígio na minha cabeça, na mesma hora eu e a Suzane somos os caras que traduziram a escala de comportamento por busca de prestígio para o Brasil, que é o Brand Luxury Index. Então eu já mapeei que pessoas que podiam ajudar nisso, ajudar a gente a entender isso. Né? Porque o que ele queria? Uma construção mental das pessoas sobre esse conceito, até para ver como é que depois no futuro se mensuraria isso. Porque, querendo ou não, tem tracking de imagem de marca lá na Nextel e status era uma coisa que era muito importante e vinha caindo. Então ele, na verdade, queria entender como é que ele trabalhava para as pessoas perceberem melhor isso. Então o problema dele não era a métrica em si, era como agir em cima da métrica. Ó, estudos qualitativos te ajudam nisso. Né? E às vezes os problemas são outros, como eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Aí você vai neste conjunto teórico. É que o meu ponto é que para um desavisado, na caso de vocês, obviamente, as empresas e até projetos de pesquisa têm muita dificuldade de definição clara do problema. Ah, mas a gente fica muito tempo nisso, você sabe disso, exatamente por essa questão. E aí, se existe dificuldade em algo que teoricamente não se deveria, quanto mais achar a teoria adequada.
Não, olha, gente, às vezes vale a pena você pagar uma consultoria para definir problemas. E junto com essa consultoria entender, eu tenho dados que já me ajudam internamente, eu consigo, na equipe, de alguma maneira, começar a regimentar dados para monitorar esse negócio. É muito mais legal fazer isso do que já contratar direto um briefing. Muitas empresas têm esse problema. Tá? Outra coisa que acontece nas empresas, a gente tem sido juniorizado e com equipes cada vez menores. Né? Menos tempo de formação, menos tempo de casa, salários menores, para cargos altos, orçamentos grandes na nossa mão e ninguém para ajudar a fazer um raciocínio. O que você começa a fazer? Você começa a contratar. E muitas vezes vem a lógica do macaco. Você contou? Não. Então é o seguinte, o que a gente faz muito nas empresas, né? Como, por exemplo, o grupo de foco. Você, como estagiário, estava lá e todo mundo ficava fazendo grupo de foco. O negócio é fazer DG, né? Um grupo de discussão o tempo inteiro, um quadro. Tá? Então, o que é isso? Todo mundo está fazendo antes, né? Então tem uma parábola que a gente faz, que é um experimento, esse experimento real, para explicar esse nosso comportamento. Ou pode ser efeito manada, né? A economia chama isso de efeito manada. No nosso caso, a gente, em psicologia cognitiva, chama de norma subjetiva. Tá? A gente põe um cacho de banana, 4 macacos ao redor de uma mesa. O macaco que sobe, você joga um jato d'água nos outros. Ok? Então, quando o macaco sobe para comer, ele come e os outros se ferram. O que eles começam a aprender? Quem subiu, eu vou dar porrada. Então, alguém sobe na mesa, os outros macacos batem nesse macaco para ele descer. E chega uma hora que ninguém mais sobe na mesa. O que a gente faz? Substitui o macaco. O que esse macaco novo faz? Sobe na mesa. O que fazem com ele? Batem nele. Até uma hora que a gente trocou todos os macacos e nenhum levou nenhum jato d'água e não tem a menor ideia de porquê, mas não sobe na mesa. E não come a banana. Ok? Vamos dar exemplo? Exemplo de mercado mesmo, tá? De pessoas que desafiam isso e que, portanto, acabam fazendo coisas. Ariel foi lançado no Brasil e é Procter & Gamble, que é quem mais entende de domicílio no mundo, entende muito mais que a gente da nossa própria casa, mas estava enfrentando OMO. Então, Ariel, em relação ao OMO, não vale nada. Nada. Não conhece essa marca. Aqui no Brasil a gente não conhece marca corporativa. Então, assim, quem é Procter & Gamble na época, né, que é P&G hoje em dia? Ninguém. A gente não sabia o que era isso. Isso está sendo construído agora no nosso mercado. Não está na sua cabeça. Você acha que marca é algo que está na sua cabeça que modera a decisão. Você não tem awareness, cara. Funil é o troço mais importante da face da terra pra gente. Porque quando você chega num funil de marca madura, você não pode desacelerar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, turbo, nitro, tudo que você puder. Tá? Aí é que a gente começa a oferir resultado. Beleza, não ia. Pegaram a Fabiana Garcia lá de Pampers. Fabiana, vem resolver esse pepino aqui. Aí a Fabiana chegou, mapeou o mercado, viu inovações, etc. Ela falou, puta, vou lançar a Ariel líquido. Aí todo mundo riu da cara dele. Falou, cara, o Omo fez isso há 15 anos atrás, não dá certo no mercado brasileiro. Ela lançou. Entende? Ela não caiu na questão do macaco lá. Então, o desenho do problema é sempre muito importante. Provavelmente vocês vão ter que desafiar outras pessoas dentro da empresa, porque tem coisas que são feitas de uma certa maneira e que gera conforto cognitivo. Por que eu vou mexer no negócio? Né? Por exemplo, falar para as pessoas para tirar o IPS. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Né? Porque não serve para nada. Pinta de verde, joga no mato. Tá? É a melhor coisa que você faz. Tá? Porque a única coisa que você vai fazer é tocar o horror na sua equipe e não dar condição para resolver. Tá? Então, esse desenho é muito importante. Você saber se as variáveis interagem ou saber se as variáveis têm relação direta. Lembrando sempre que, num primeiro momento, quando a gente nunca fez nada, é muito importante a gente tentar ter uma visão global. Sabe? Você nunca lê sobre o sólido da sua marca. Aí você já quer leitura em Cubatão, Ribeirão Preto. Né? Nunca fez nada. Pega uma visão geral. Porque aí você tem um modelo geral. E aí depois você pode ver que existem particularidades que podem mudar este modelo. E aí você vai recheando com mais coisas. Tá? Então atacar um problema de pesquisa é descobrir um conjuntinho de variáveis que todo mundo fala, né? Olha, quem veio da academia deve ter passado por isso. Essas teorias são funcionalistas. A gente também vai entender como é que o mundo funciona. E aí a gente aprende muito comunicação. Eu sou publicitário de formação, tá? Para quem não sabe. Eu não sou estatística, eu me acostumei com a estatística, né? A gente não aprende estatística, né? A gente se acostuma a ela, né? Sabe qual que é
a diferença entre um terrorista e um estatístico? Isso é piada contada pelo cara que dá a estatística lá no cara da Unicamp. É que o terrorista tem simpatizante. Essa é a grande diferença. Tá? Então, na verdade, é porque a gente só usa os modelos deles que já estão prontos. Tá? Para tentar explicar. Então o modelo é sempre redutivo da realidade. É óbvio. E aí a gente vai recheando para ele ficar cada vez mais robusto. Mas a gente tem que entender que tem que ter parcimônia também. Porque você está aumentando o conjunto de variáveis. Você está complexificando o tamanho da sua equipe ou o tamanho da nuvem que você tem que ter para ficar regimentando esses dados e analisando. Você está esticando demais o seu questionário e as pessoas vão desistir, eu vou ter que cobrar 4, 5, 10 vezes o valor da coleta. Né? Então, a gente faz modelos para responder de alguma forma que a gente consiga atuar em cima. Você quer abordar especificamente a questão de usar uma variável para tentar chegar no resultado? Esse exemplo ele é bem rápido porque ele é complementar ao do café. Está nesse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ontem, na outra aula, eu falei de Data Science para Negócios. Né? Esse é um livro bacana do Nate Silver, que é sobre o sinal e o ruído. Eu até comentei sobre o na aula anterior. Ele fala que ele começou a estudar estatística porque ele gostava muito de beisebol, e beisebol é uma loucura nos Estados Unidos, né? Porque tem dados de estudo há muito tempo, cada rebatido, os caras sabem tudo. E ele faz um gráfico muito simples entre idade dos jogadores e performance, quanto o cara manda bem. E ele acha uma curva bem simples de entender, que você vê que aos 29 anos é o topo da performance de qualquer jogador, porque no começo ele é muito júnior, não manja muito, e depois dos 30 tá meio cansado, né? Começa o corpo a falhar. Provavelmente essa é a hipótese, né? Então tem essa curva. Aqui já tem uma coisa interessante, deixa eu falar, Diego. A idade foi uma proxy. Vocês entendem o que é uma proxy? É uma medida que não é a medida correta, mas ela me leva a algum lugar. Exato. Consegue entender quando a gente usa homem e mulher nas pesquisas? É uma proxy, porque na verdade ela não explica nada. Tá? Ah, a mulher compra mais roupa que o homem. Não. Não é isso. Ok? Mas ela serve como uma proxy porque na nossa cultura, estamos chegando na teoria, né? As mulheres é que tem um ritual de beleza mais complexo do que os homens. Se vocês forem para algumas tribos africanas, é o contrário, né? E algumas sociedades mais cosmopolitas já têm mudado muito e já não é tão assim, né? Então existem variáveis que na verdade quando você põe, você tira o efeito do sexo, tá? O envolvimento é uma dessas, tá? Na verdade, mulheres altamente envolvidas e homens altamente envolvidos vão comprar. E aí você pega e vai... Otávio, qual que é o problema dessa variável? O problema é que você vai lá no Marplan e vai separar mulheres de tantos a tantos anos de idade que são reviews de shopping center e vai fazer mídia para elas. E você está fazendo para um monte que não está nem aí para você. E está perdendo homens que estão interessados em você. E existem variáveis lá dentro que de repente você começa a agrupar que tem mais a ver com o envolvimento com moda, né? E que vão ser proxies ainda, porque... provavelmente não tem especificamente essa medida lá dentro, mas que podem te ajudar muito mais do que as variáveis demográficas. Por quê? Porque é uma questão cerebral, você está querendo entender a pessoa, né? Então, na verdade, você tem que usar a variável cognitiva. Consegue entender que não é o que você tem no meio das pernas que explica o que acontece dentro da sua cabeça? Não é a teoria da biologia, é a teoria da psicologia, ok? Então, nunca vai ser uma variável da biologia que vai explicar um resultado. Na nossa área, resultado de atitude em relação à marca, não é sexo. E o ponto do Otávio é em relação à explicação do fenômeno. Agora, olhando isso, tem um gráfico super simples como esse, o gestor do clube vai tomar uma decisão, né, em relação aos atletas de 32 anos ou aos atletas de 27, eles não estão no ponto ótimo, etc. Ele vai começar a gerir recursos a partir desse gráfico. E o que ele mostra? Que começando a escarafunchar um pouco mais os dados, ele encontra N curvas, é esse mesmo, é o que está no livro aqui, N curvas que são diferentes por causa do efeito de interação. Por quê? Quem acompanha um pouco de futebol sabe, por exemplo, que o lateral direito corre muito. Corre, volta e corre, volta e corre e volta. Ou seja, a idade interage com a posição que o cara joga. Se o cara joga como o Romário ali parado na área, espera, não chegou a bola, ele corre muito pouco ao longo do campo, né? ao longo do jogo, ao redor do campo. O lateral direito está se matando, então o ponto ótimo do lateral direito vai ser aos 25 e depois começa a cair. Só que tem outras variáveis interagindo com a idade, ou seja, o seu projeto de gestão de contratação, ou de colocar na geladeira um jogador, ou de treinar, ou de mandar para o departamento médico, ele tem a ver com interação entre idade, posição e possivelmente outras variáveis, e não só idade.
Obviamente é mais bonito ver um slide como o anterior, né? Ele é mais fácil de entender, ele é mais fácil de gerir e do seu chefe entender e tomar decisão. Mas de verdade ele é uma simplificação muito grande que pode me levar ao erro. Tá? Então é o mesmo exemplo do café, só que com esporte, com o Nate Silver aí do sinal de ruído. Isso. Aí vem uma coisa que é bastante importante, que é muito sintomática também no nosso mercado. Normalmente a gente age e depois descobre que tem que ter governança sobre a ação. Não é isso? A gente vai, faz projeto, aí vem pra gente e fala, mas cadê o diagnóstico? Como é que você está mensurando o resultado? Aí que a gente sai atrás de pesquisa, sai atrás de uma consultoria de database, né? Sai atrás de alguma coisa para chancelar externamente o nosso trabalho. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, na hora que a gente planeja, automaticamente a gente sabe o que a gente está querendo fazer. Se eu for colocar a RBS num novo posicionamento, ampliando a marca, né? Eu estava muito cilado nas minhas marcas de produto e agora eu quero ampliar e mostrar tudo que eu sou, isso tem que estar, isso é meu objetivo. Então eu preciso detalhar como isso vai acontecer para já pensar como é que isso vai ser medido. Depois que está tudo pronto, a única coisa que eu posso fazer é gerar um modelo para explicar o que você está me falando. Ah, mas não era isso que eu queria fazer. Bom, mas é isso que você fez. Entende? Então não tem mais, às vezes, como eu chegar em alguma coisa. Como aquele exemplo da AMB. Se eles tivessem, depois de feito a campanha, não, tá, mas eu tenho todos os dados. Beleza, eles têm todos os dados da campanha. Inclusive tem que ser dado auditado. Não adianta me dar o seu planejamento, né? Tem que ser o dado auditado da campanha. E o seu volume de venda. E aí eu vejo que o R quadrado não está legal, então eu não estou prevendo muito bem, até que não deu relação direta, tá? Aí eu falo, mas cadê seu número de ligações e seu tráfego no site? Ah, eu só tenho esse dado mensal. Puta, cara, mas você fez 2, 3 meses de campanha, se você não tiver dado diário, eu não consigo rodar modelo nenhum. Então a gente tem que pensar tudo antes, quando está lá planejando. Tá? Isso é uma primeira questão. Porque é isso que vai levar a gente pro resto. Tá? Isso aqui, esqueça esse slide. É mais ou menos isso, tá? O fim da teoria e etc e tal. Os dados vão lhe explicar tudo. Vocês conseguem entender que é um absurdo esse livro vender um exemplar? Conseguem entender por quê? A partir do que eu falei para vocês? Conseguem entender que se você olhar o dado e depois tentar explicá-lo, você está tentando usar uma teoria? E se você está fazendo isso a posteriori, você está fazendo algo que é espúrio? Porque não foi pensado antes? Okay? De verdade, essa é a grande promessa, esse texto de 2008, do Chris Anderson, famoso, o cara do TED, tal, é com uma promessa de que Big Data vai revolucionar tudo, porque se eu tenho 50 variáveis para explicar o cara do beisebol, para que eu vou pedir para o Otávio um modelo de interação teórico antes de ver os dados? Jogo 50 e vendo o que dá. Só que veja a complexidade da nossa fala até o momento, a chance de erro, né, que tem isso. Cara, para explicar tá? Isso, para explicar a realidade, não dá para ser sem teoria. Eu não estou dizendo agora que para todo teste AB que vocês vão fazer, vocês têm que pegar e fazer um experimento super complexo, contratar um cara que tem pelo menos doutorado, que eu não conheço quem tenha menos que doutorado para fazer experimento, desculpa, não dá. Eu não oriento nem dissertação de mestrado, são raras as dissertações de mestrado que a gente é orientado para o experimento tão difícil que é fazer. Tá? Mas o que é o teste AB? Bom, eu troco essa amarela por vermelho e qual vende mais. Ok, porque aí o dado é tão grande que eu estou olhando ali volumes, né? Qualquer pico que dá porque eu troquei para vermelho, pô, vou botar tudo vermelho. Ah, por quê? Não sei, tá dando mais venda, vou botar. Legal. Só que você precisa saber que você não tem uma explicação para isso. Ok? Né? É como, por exemplo, você pega lá um relatório e vai apresentar, né? Se as pessoas estão percebendo as suas ações de responsabilidade social corporativa. Aí você compara os resultados da onda 1 com a onda 2 e vê que você caiu ou que você aumentou, ou que você manteve. Aí perguntam pra gente assim, eu que levantei o dado, mas por que caiu? Eu posso responder? Posso ou não? Vai lá, galera, fala. Eu tenho condições de responder? Não. Você me pediu para levantar os dados de se caiu ou se subiu. Eu só consigo te dizer por que caiu ou por que subiu se você me der todas as ações que você fez, quando você gastou, quando foi, e aí eu vou ver se tem modelo
que dá conta de responder isso para você ou não. Porque muitas vezes eu vou ficar com a sua expertise de dizer, vamos sentar junto com todas as suas ações e vamos olhar as ações do concorrente e vamos tentar criar um raciocínio, um racional que dê o buy-in para outras pessoas, porque eu sei que eles vão perguntar isso para a gente em outras áreas, mas de verdade, quem entende de relações entre variáveis nunca vai perguntar isso. Mas eu tenho certeza que vocês vão continuar sendo perguntados dentro da empresa e vão continuar perguntando, pô, mas por que aconteceu isso com esse dado? Não se faz relação que não está prevista. Qualquer interpretação que você faz que está fora dos dados, saiba que é por sua própria conta e risco. Então, consegue entender que quando eu vejo lá, né, eu pego uma grande base de dados sobre consumo brasileiro e começo a ver que o tier de iogurte, caso real também, aluno meu que fez, que é o grego, o lançamento grego no Brasil. Como o Maurício fez isso? Otávio, estou vendo pelos Nielsen, né? Eu estou vendo com os dados escaneados que todas as classes econômicas estão batendo no teto do top tier brasileiro. Porque são tiers, né? São camadas de qualidade de produto, e o Brasil sempre trabalha com menos qualidade do que mercados mais maduros, como os Estados Unidos, por exemplo, na alimentação. Não sei se você sabe. Tiers brasileiros de fralda, por exemplo, era 3, agora são 5. Os Estados Unidos tem até com fralda com ar-condicionado. Entendeu? Que se trouxer para cá não vende. Tá? Então o que ele viu? Que com a estabilidade do governo Fernando Henrique, aí consegue entender que isso aqui já é inferência? Não está no modelo, cara. Todo mundo foi ter a condição de comprar os iogurtes do topo. Mas aí consegue entender que não precisa necessariamente ter o dado? A gente realmente pode, com uma experiência de 5, 10 anos nesse segmento, olhando as variáveis, inclusive pegando, eu vou plotar. Vou plotar aqui salário médio do brasileiro. Vou plotar aqui classe social, etc. Eu consigo explicar. Entendeu? Ele falou, puta, tá cabendo tier que não tem no Brasil. Vamos olhar para fora. Qual que é o próximo tier? Grego. Vamos desenvolver rapidinho, porque daqui a pouco já vem o concorrente e vai lançar. Entendeu? Tá? Então, ele fez uma explicação que era exógena e que dava para fazer. Legal, ok? Mas isso já dava para fazer com dados escaneados. Isso não é nenhuma novidade. Tá? Agora, não tem como um fenômeno social ser explicado por um dado puramente quantitativo, que a gente não sabe nem se é quando ele está dizendo, qualquer tipo de dado que você tiver, não precisa mais teoria para explicar. É isso que ele está dizendo para você. Pega qualquer dado, pega comentários da internet, não precisa de teoria. Pega dinheiro, não precisa de teoria. Pega cliques, que são comportamentos, não precisa de teoria para explicar. É isso que ele está dizendo. Tá? Então, na verdade, não dá para comprar essa ideia. Tá? E aí eu vou explicar. Fala. Virou aquelas, a gente chama de estatística NFL, né? Um cara que é canhoto, que joga no sábado, cabelo virado para direita, que pintou o rosto, marca X pontos no jogo. Então no próximo jogo com certeza ele vai marcar também. Então, isso aí tem um nome, né? É comportamento supersticioso, tá? Na verdade, nós somos pombos e ratos, ok? Tudo que a gente testa em pombo e rato primeiro, depois dá certinho, gente. É impressionante. Sabe como é que foi esse teste? Que é comportamento operante e comportamento condicionante, tá? Então é lá, é Skinner, é Pavlov e tudo mais. Tem uma atividade que a gente faz para ver o nível de esforço que a pomba vai fazer para ganhar a comidinha, tá? Como que se dá o comportamento supersticioso? Certa feita, a pomba está lá esperando a comida e ela esbarrou a asa aqui em 3 ferrinhos da grade. Caiu o negócio. Cara, ela vai lá, come e começa. Por quê? Porque ela associou que a hora que ela raspou a asa ali, cai. Não tem o seu amigo que senta na mesma posição? Vocês viram o negócio da mulher que colocou a vela e fez o gol? Aí ela vai no próximo jogo e coloca a vela? Comportamento supersticioso. Ok? Na verdade não existe relação nenhuma entre as coisas. Por exemplo, quando a gente brinca, pô, por que você é assim, Otávio? Ah, porque eu sou capricorniano e todo mundo. Alguém pega e explica, Otávio, que signo você é? Eu sou salamandra com dragão. Ah, isso não existe, ô. Capricórnio existe, né? Explica minha psique. Não explica, gente. Ok? Não explica. Desculpa quem gosta de horóscopo. Na verdade, vocês sabem, né? Que na verdade ele está todo pronto lá, a gente vai lá e tira o cartãozinho e escreve. É assim que é feito o nosso jornal. Hoje em dia já deve ter randomizado automático, robô, e já põe lá. Tá? Então vamos para alguns que são muito caros para nós. Certo? O que a gente quer com o nosso produto? Que o cara goste.
Então, que ele me diga que está satisfeito, que ele recompre, que ele seja leal, certo? Outra, quando a gente põe propaganda para esse cara ver, quando a gente dá uma mensagem, bota um argumento de venda na boca do vendedor, a gente quer persuadir esse cara, né? Quando a gente faz ações de marca mesmo, eu quero que a marca seja mais forte na cabeça desse cara. Equity, né? Você quer patrimônio de marca, tá? Então vamos falar um pouquinho desses modelos, porque já tem tanta coisa feita e o que se faz aí fora é tão show de horror que não tem como a gente não passar por essas questões, tá? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro de comportamento planejado. Na verdade, se alguém aí teve aula de comportamento de consumidor, só aprendeu isso. Ok? Tudo que a gente está falando, inclusive esse exemplo da Coca-Cola, não está em comportamento planejado. Por que ele é importante, gente, para muitas das coisas? Querendo ou não, às vezes a sua compra está envolvida numa compra mais complexa, né? Um dos trabalhos que a gente fazia, quando a gente tinha que interagir com o Bazan, com o Marcelo Bazan, era uma compra super complexa, que é o cara tá viajando, ou porque ele está trabalhando, ou porque ele está de férias, gasta uma grana para fazer isso, ou a grana dele ou a grana da empresa, então é muito importante porque ele vai ter que prestar conta disso, ou porque ele está gastando uma grana dele, com a família, etc e tal, e ele, no meio desse processo ele aluga um carro. Ok? Consegue entender que é uma compra complexa? E que, portanto, é planejada? Isso aqui deriva da ação racional. A gente espera que numa compra de um carro, numa compra de um celular hoje em dia, apesar de a gente saber que não é muito isso, é muito do emocional, as pessoas racionalizem mais, porque como envolve um montante de dinheiro, ela vai ter um esforço maior em cada uma das fases do processo de compra. Então isso aqui é a tal da reconhecimento das necessidades, avaliação das alternativas, busca de informação, avaliação das alternativas, decisão da cesta de marcas que eu vou de produtos, compra, né? Processo de compra, uso, que eu posso compra é uso, pós-uso, descarte, reconhecer a necessidade de novo. Muitas vezes, quando você está saindo do zero, eu concordo que você faça um consumer journey. Jornada do consumidor. Jornada do consumidor não é quali? É quali, né? Quando alguém chega e fala pra gente, putz, vamos fazer um consumer journey, na nossa cabeça já é quali, né? Gente, tem um modelo quanto vocês quiserem. É o que é mais feito no mundo inteiro. Você não precisa descobrir do zero, talvez, ok? O recomendado é que se faça isso porque ajuda a criar as métricas, só por isso, tá? Então, o que é comportamento planejado? Comportamento planejado é o seguinte, seus valores vão orientar a sua compra. Acabou. Seus valores vão dizer, eu não sento em praça de alimentação. Conseguem entender já? Conseguiram? Estão me mapeando? O que você está botando na sua cabeça é o que você tem que medir. Não é que o cara senta ou não senta, é porque ele não senta, porque ele senta. Né? Como eu tenho família, eu tinha que torear os meninos, né? A gente não tem família aqui em São Paulo, somos eu, minha mulher e as crianças, tá? Aí, tinha que... Ela ia, pegava comida para um, e eu toreava os dois. Prendia, começava a dar comida para um, segurava o outro. Começava a dar comida para o outro. Então, cada um fazia uma função, que a hora que ela sentava para comer, todo mundo já tinha terminado para comer, eu tinha que ficar toreando os meninos. E aí, a hora que eu vinha comer, não tinha ninguém na mesa mais. Porque as crianças não precisavam, conseguiam mais, não aguentavam mais ficar na mesa, e etc e tal. Então, para a alimentação é muito isso. Cada um come a hora que quer, etc e tal. Consegue perceber que, para mim, é como se comida fosse hedônico, não é utilitário? Eu não consigo só sentar e comer e encher o bucho. Prazer de alimentação é muito isso. Tá? Então existe um comportamento meu que talvez seja filtro até, ok? Ou talvez, não, vamos pensar estratégia para o cara hedônico, estratégia para o cara utilitário. Você tem que colocar isso no modelo. Então seus valores vão explicar a sua atitude em relação às coisas. Consegue entender por que na sua cabeça já vem um conjunto de marcas específicas? Porque normalmente suas marcas já estão orientadas aos seus valores e é por isso que você se identifica com elas. Não é o contrário, a marca me capturou tal. Não, você já queria consumir, entendeu? E aí você viu essas marcas que falam melhor com você, tá? Então assim, é muito isso, ok? Valores e crenças explicam atitudes explicam intenções de comportamento, tá? São intenções comportamentais. Aí só para vocês verem aqui, o primeiro modelo